A diretoria, enfim, definiu que Jorge Sampaoli não vai mais ser técnico do Atlético Mineiro, tá? Isso porque saiu hoje a informação de que o Atlético anuncia a saída de Jorge Sampaoli. Por enquanto, quem toma a frente como o auxiliar técnico, por enquanto, toma a frente ali o Lucas Gonçalves, que comandará a equipe, inclusive, contra o Itabirito nesse final de semana pelo Campeonato Mineiro, tá? Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira, dia 12/2, as partes chegaram a um entendimento para o encerramento do trabalho do técnico. Bom, inclusive há algumas informações de bastidores que o Sampaoli ele estava desgastando muito o ambiente ali dentro, ele estava gerando muito peso, não só para os jogadores em si, mas também para a diretoria. Dizem, inclusive, as pessoas que têm essas informações, dizem que ele ficava cobrando a diretoria por novas contratações, apesar de que está precisando realmente, mas uma pessoa que está ali à frente de um time que era para trazer resultados, que todo jogo que tem é expulso, todo jogo que vai, ele quer aparecer mais do que o time, quer ficar sendo o protagonista do jogo e não deixa os seus jogadores jogarem, como, por exemplo, o Dário falando aí sobre o Cassierra, que não coloca o jogador para jogar, simplesmente não entregava resultados. Quem é ele para ficar cobrando a diretoria em relação a contratações de jogadores novos? Quem é ele que não traz resultados para ficar querendo exigir algo para que o time melhore, já que com aquilo que ele tem em mãos ali, ele não conseguia desempenhar um trabalho. A gente sabe que o Atlético ele precisa de fato fazer algumas mudanças, precisa de reforços, precisa, mas tem alguns jogadores ali que estão entregando resultado. E ontem, por exemplo, no jogo de ontem, o Atlético estava com o jogo na mão, já estava praticamente ganho o jogo e simplesmente algumas mexidas erradas, algumas coisas, algumas formações táticas ali deixam a desejar, o técnico perde o controle, termina perdendo o time, e o time se perde por completo e aí termina empatando com um time como o Remo. Sampaoli chegou ao Atlético em setembro de 2025, no jogo de volta da eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Foi a segunda passagem do argentino pelo clube. O primeiro trabalho aconteceu em 2010, com 45 jogos, e a conquista do Campeonato Mineiro, inclusive, que foi o único título que ele ganhou aqui no Atlético Mineiro. Enfim, o Atlético anunciou que ele não é mais treinador do Galo, por enquanto, do Atlético Mineiro, e agora fica o questionamento. Será que vai acontecer também com o Tite, já que ele também não está entregando resultados? Bom, eu quero trazer algumas informações aqui para vocês, inclusive informações em relação ao Tite, para que a gente possa juntar essas duas informações aqui nesse compilado que a gente vai fazer em relação tanto quanto a demissão do Jorge Sampaoli, também quanto a demissão do Tite, que é muito exigida agora por todos os torcedores do Cruzeiro, não só por torcedores, mas também por alguns especialistas que começaram a entender que o Tite ele não vai render no Cruzeiro, ele não vai trazer resultados, e eu quero trazer para vocês o que disse o Pedrinho em relação ao Tite e se ele fica ou se ele sai no Cruzeiro para esse ano. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Inclusive, quero pedir para você chegar chegando, deixando muito like, para você chegar chegando, compartilhando o máximo que você puder todas essas informações, para que mais pessoas possam ver, para que mais pessoas possam entender tudo isso agora e possam saber também de todas essas novidades, mudança no Atlético, exigência, inclusive, por parte dos torcedores que começaram a cobrar e conseguiram resultados também diante de uma cobrança que já vinha sendo feita desde o ano passado e só agora a diretoria do Atlético decidiu, então, que o Jorge Sampaoli não será mais técnico do Atlético Mineiro. E agora, essa pergunta que fica em relação ao Tite, já que o Tite também não entrega resultados, inclusive, ele foi questionado em relação aos resultados, em relação a essa cobrança que vem acontecendo com ele, e ele disse o seguinte:
são apenas 3 jogos. Pois é, foi o que ele disse, inclusive a gente vai falar a respeito disso a partir de agora. Para você que é novo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui todos os dias e principalmente fazer parte dessa família, desse time aqui que só cresce a cada dia e lógico, eu sou eternamente grato a todos vocês pelo carinho e bora fazer esse canal chegar lá em cima, chegar no topo. A gente vai estar aqui informando, trazendo algumas análises também em relação aos jogos. Hoje tem Botafogo e Fluminense pelo Brasileirão, então a gente muito provavelmente vai trazer algumas análises também desse jogo. Enfim, dito isso, preste bastante atenção no que disse o Pedrinho em relação ao Tite, tá? O futuro de Tite segue sendo um assunto em debate no Cruzeiro, inclusive. Existe uma grande pressão para a demissão do treinador e já aconteceram especulações sobre um retorno, inclusive, do Leonardo Jardim e até a chegada de Arthur Jorge também. Pedrinho BH, então, define o futuro de Tite no Cruzeiro. Além disso, outro problema é sobre as polêmicas com o filho do treinador, Matheus Bach. De acordo com informações do Sport TV, em meio à pressão, polêmica e especulações de outros treinadores, Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, decidiu então por blindar o Tite e mantém a confiança no treinador e em uma recuperação do técnico ali, ou seja, ele acredita que o Tite ainda vai trazer resultados, que o Tite ainda vai trazer títulos para dentro do Cruzeiro, que vai fazer com que o Cruzeiro ganhe títulos e é o que ele definiu daqui para frente, ou seja, Tite fica e é a decisão do Pedrinho BH, inclusive. Bom, outro que respondeu em relação a essa polêmica envolvendo o filho do Tite e também o Tite, perguntado, inclusive, quem é o verdadeiro treinador do Cruzeiro, o Caio Jorge respondeu o seguinte: o staff em si da comissão técnica são bastante pessoas, acho que são 6 ou 7. O filho de Tite também conversa bastante com a gente desse termo tático. E nós também passamos para ele algumas situações em que precisamos melhorar, porque do jeito que está, não estamos satisfeitos, foi o que disse então o Caio Jorge em relação ao filho do Tite, está sendo chamado aí de o novo treinador do Cruzeiro, não é mesmo? Ele que está sempre ali à frente, sempre falando mais do que o próprio pai dele, e lógico, todo mundo acreditando que ele é mais técnico do que o próprio Tite. E de fato, tá? O que a gente vê, pode ser que o Caio Jorge esteja falando isso aí, mas o que a gente vê é que o Tite, ele está de fato treinando o filho dele, para o filho dele ser treinador, ser técnico, e lógico que a escola, o ensino, onde ele está ensinando, está usando o Cruzeiro para isso. Ele está usando um time com uma necessidade enorme de trazer resultados, até porque ano passado ficou no quase em todas as competições e agora vem Libertadores por aí, vem Copa do Brasil, vem Campeonato Brasileiro, tem o Mineiro que também não está bem das pernas e lógico, estão deixando a desejar. Se pelo menos estivesse treinando o filho dele para treinador, para se tornar um treinador futuramente, tivesse dando resultado, estava tudo certo. Mas o que a gente vê é que ele está usando o Cruzeiro, brincando ali de fazer o filho dele de treinador e colocando em risco, colocando em xeque várias competições do Cruzeiro futuramente. Mas, por enquanto, por hora, o Pedrinho acredita que ele possa trazer resultados. Eu acho que é muito mais questões burocráticas de contratual, é muito mais questões de multa financeira, enfim, tem muita coisa envolvida por trás disso tudo que não é simplesmente mandar embora, não é mesmo? Quero saber a opinião de vocês em relação a tudo isso.